noite, alunos do 5º ano da EJA, da Escola Municipal Estela Brandão Campelo. Sejam bem-vindos ao nosso vídeo aula de hoje. Nosso vídeo aula de hoje, nós vamos trabalhar produção de texto. Então eu fiz um esquema aqui de como vocês vão fazer uma produção de texto bem feita. Tá? Então o vídeo aula hoje é 38 do dia 28/5, produção de texto. Como produzir um bom texto? Orientações para a produção desse texto. Para você redigir um texto, algumas regras devem ser seguidas. Então eu vou citar algumas regras que você deve observar durante a sua produção de texto. Faça sempre as seguintes perguntas. Primeiro, fiz letra bonita? Vê se a sua letra está bem feita, se está uma letra boa, legível, que dá para entender quem for pegar o seu texto, o professor, uma outra pessoa que for ler o seu texto. 2, fiz parágrafo? Vê se você está fazendo os parágrafos de acordo, direitinho. 3, separei as sílabas corretamente? Porque você não pode separar, por exemplo, a palavra escola, você colocar ESC e o OLA em outro lugar. Não, você tem que separar direitinho, tá? 4, respeitar as margens. Fazer margem no texto direitinho quando precisar, tá bom? 5, escrevi corretamente as palavras. Está escrevendo o texto, teve dúvida na palavra? Não fiquem com a dúvida. Vai no dicionário ou no Google e pesquisa. Vocês vão estar aprendendo como que escreve aquela palavra e não vai ficar errado no texto. 6, fiz a pontuação adequada? Vê se tem vírgula, se tem ponto, se precisa de uma frase que tem exclamação ou interrogação, se tem travessão. Então, observe a pontuação, se você está fazendo a pontuação correta. 7, construir frases completas. Não faz frases no texto incompleta, não. Porque às vezes você está escrevendo, está lá a frase toda incompleta, sem conexão, sem coesão, sem nada. Então, vê se você está fazendo as frases que está completa. Se você não parou no meio do caminho, passou de um assunto para o outro. O texto é criativo, então faça um texto criativo. Faz essa pergunta para você, meu texto está criativo? Então, sempre faça um texto criativo. 9, repetir muitas vezes as mesmas palavras. Vê se você, no seu texto, se você está repetindo palavras. Evitar repetir palavras. Porque às vezes você pode pôr uma palavra que tem o mesmo significado, mas não precisa repetir a mesma palavra. 10, meu texto possui começo, meio e fim. Então, porque todo texto, toda produção de texto tem que ter o começo, que você começa o assunto, aí você vai no meio do assunto e depois finaliza o seu texto. 11, eu não fugi do assunto. Então, quando você vai escrever seu texto, não fuja do que foi pedido. Às vezes, o assunto, o título, às vezes não tem título. Você vai criar um texto com o seu título, mas sempre tem um assunto. Então, você não pode fugir daquele assunto. Às vezes não tem o título você põe depois. Entendeu? Você coloca o título depois. Também não deixa uma produção de texto sem título. Tem que ter texto, tem que ter título. Ok? Ao escrever essa produção de texto, faça sempre primeiro um rascunho. Faz um rascunho primeiro, aí você faz aquele rascunho, verifica se tem palavra errada, verifica a pontuação, verifica se não está fora do assunto, entendeu? Você lê quantas vezes for preciso o seu rascunho e depois você passa limpo, porque aí a sua letra vai ficar bonita, vai ficar legível, tá? É bom sempre fazer o rascunho. Leia o seu texto várias vezes, como eu acabei de falar. Apague se for preciso, que às vezes escreveu alguma coisa errada, ou então não ficou de acordo com o que estava pedindo, tá? Refaça trechos se for necessário, quantas vezes for necessário, então refaça. Depois você passa limpo
daquele rascunho que você fez, uma outra folha, tá? Aí você faz com bastante cuidado, com bastante capricho, tá? Lembre-se que quando você escreve, uma outra pessoa vai ler o seu texto, seja professora ou até alguém da sua casa, sua esposa, sua filha. Então sempre tem alguém que vai ler seu texto, tá? Então é preciso que o seu texto tenha coerência, tá? E coesão. Isto é, a pessoa precisa compreender perfeitamente o que o seu texto está querendo transmitir para quem está lendo, ok? Se você seguir essas orientações acima aqui, todas essas 11 orientações que eu dei, entendeu? Sua produção de texto será ótima, ficará excelente, tá? Então, lá na apostila de vocês, tem uma produção de texto para vocês fazerem com esse assunto aqui. Produza um texto sobre o uso atual da tecnologia, mostrando os seus pontos negativos e os pontos positivos. E não esqueçam, gente, dê um título à sua produção de texto. Façam com bastante atenção e com bastante capricho, tá? Uma boa noite para vocês e a gente se vê no próximo vídeo. Fiquem com Deus.